teu coração. Você que ora em línguas agora. Nós queremos mais, nós desejamos e ansiamos por Ti, Jesus. A boa obra, Deus, que o Senhor começou em nós. Sabemos que há uma plenitude, para todos nós. Oh, é um rio que flui. Oh, para aquele que tem sede, beba das águas do rio de Deus. Porque Ele quer te levar a um lugar de plenitude, de entendimento no Espírito, para que você receba a herança, para que você entre na herança de Deus. Oh, Ranassi Maraganaço. Ore, queridos, ore. Fecha os teus olhos. Ativa o teu espírito. Nosso Deus é um Deus invisível. Para que você o veja, você tem que estar no Espírito. Para que você o contemple, você tem que estar no Espírito. Então perca o controle um pouco, fecha os teus olhos, deixa Ele estar no controle, conduzindo o teu coração, teu espírito, a tua mente. Oh Senhor, nós te damos total liberdade nessa noite aqui, Espírito Santo. Como é bom te adorar, Senhor. Nós queremos mais a tua presença, queremos ir no lugar profundo em Ti. Nos leva, nos ensina, nos ajuda, porque sem Ti nada podemos fazer, Senhor, nada de nós mesmos, nada do que fizemos, Pai. Sem Ti, Deus, é frustrante. Oh Senhor, nada nós podemos, nós dependemos do Pai, nós dependemos do Filho, nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Oh Senhor, vem, Senhor, ministra em nós, ministra no nosso coração, ministra na nossa mente agora. Deus, nós declaramos esse lugar, Deus, esse lugar é Teu, e nós paralisamos a ação das trevas, em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para aniquilar, para destruir as obras do diabo. Porque Ele veio para matar, roubar e destruir, queridos. E nós declaramos esse lugar, Deus, é o lugar da ação do Espírito de Deus, é a ação do Senhor dos Exércitos, o Deus eterno, o eterno. Oh, aleluia, Ele está aqui, em nome do Senhor Jesus. Deixa Ele tocar na tua vida, deixa Ele tocar na tua vida agora. Fecha os teus olhos e entre nesse lugar, onde Ele está te levando a ter um entendimento acima do natural, acima do humano, o entendimento espiritual, o entendimento da sabedoria de Deus, de uma visão celestial. Oh, o Senhor vai tocando nos teus olhos, Ele vai tocando em nome de Jesus o teu espírito, ativando o teu espírito e te fazendo ir além, a não estar mais satisfeito, a não estar conformado, porque o Senhor te fez, querido, perfeito nele, para você superabundar da graça, superabundar da presença, superabundar do amor, da graça, da sabedoria. Oh, aleluias. Receba o poder de Deus agora. Nós declaramos que venha para fora o reino que está dentro de você. Reino de Deus flua dentro de você e vem para fora. Tudo que prende a tua mente, nós cancelamos, nós declaramos o poder de Deus quebrando toda a fortaleza do mal que intenta na tua mente. Oh, cantaragaço, mantocaço. Nós declaramos agora sendo quebrado, oh, toda oposição à tua vida, tudo que intenta contra a tua vida, a tua mente, teu espírito, as emoções. Nós declaramos libertação nessa noite, libertação neste lugar, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você se sente aprisionado por algo, queridos, quero declarar que esta noite é a noite de você sair daqui livre de qualquer prisão, de qualquer angústia, de qualquer pensamento cativo. Você vai sair daqui livre, com a palavra te libertando, o Espírito de Deus te libertando, revigorando você, renovando, regenerando a tua mente, o teu coração. Creia nisso, creia, porque o justo, ele viverá pela fé. Oh, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
E o Senhor quer que você exercite a tua fé nessa noite, porque a tua fé ela vai aumentar. Deus vai te dar porção nova de fé, para que você pule muralhas, salte muralhas. Sabe essa muralha que está aí na tua frente? O Senhor está te dando fé para você saltar esse empecilho, essa oposição. Oh, cantarabassumandasto que torogopandaragá. Estamos aqui movendo no Espírito. Você é Espírito, oh, cantarabá, um homem, uma mulher espiritual. O Senhor está te movendo no Espírito. Você se move nele, para Ele, oh, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado, querido, para a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa, no teu casamento, no teu trabalho. Tudo que você tocar é bênção, tudo que você fizer é próspero. Não aceite menos do que a vontade de Deus, e não aceite mais também do que a vontade de Deus e o querer dele, porque a vontade, o querer do Senhor é perfeito. Oh, é agradável, é perfeito a vontade dele. Então toda soberba, todo orgulho também, Senhor Deus, nós colocamos por estrado dos nossos pés, porque nós não temos altivez em querer mais do que o Senhor tem para nós. Oh, nós queremos o que o Senhor tem para nós, Senhor. Abençoa a tua igreja nessa noite, Pai, no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Dê um aplauso a Ele. Glória ao Senhor. Ele é digno, Ele é digno, Ele é soberano, Ele é digno de todo o seu louvor, de toda a tua adoração, de todo o teu amor, de toda a tua força. Ele é digno, nosso Deus é digno. Nós o adoramos, nós o bendizemos. Nós estamos aqui para engrandecê-lo, para buscá-lo. Nosso coração é para Ele, nosso desejo é para Ele, os nossos pensamentos é para Ele. Amém, queridos? Aleluia. O Senhor está te elevando a um outro nível, porque a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar, para concluir em plenitude. Amém, queridos? Nosso Deus é um Deus de plenitude. Ele não é Deus de fazer pela metade. Ele não é Deus, de fazer começar e não terminar. Ele trabalha por nós, Ele investe em nós através do Espírito Santo, que está conosco até a consumação do século. Ele não nos abandona. O Espírito de Deus está em nós, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis todos os dias. Ele está em nós nos aconselhando. O Espírito Santo está nos ajudando a vencer todos os dias as nossas dificuldades. A palavra de Deus diz que o meu poder, a graça de Deus nos basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quantos aqui têm fraquezas? Todos nós sabemos que somos fracos, falhos, que se não é o Senhor em nós, queridos, se não é Ele, nós já tínhamos sido consumidos, não é verdade? Você não estaria aqui. Aleluias. Ele é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Nós amamos ao Senhor. Aleluias. Nós vamos ler a palavra nessa noite. Pega a sua Bíblia. O Senhor fala conosco nessa noite. Aleluia. Abre a palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus. Capítulo 8, versículo 1. Amém? Todos acharam? Mateus 8, versículo 1. Diz que quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote
e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém? Pode se sentar, por gentileza. No Evangelho de Marcos também conta, né, essa história desse leproso. Só que lá acrescenta algo a mais, né? Marcos, ele coloca que quando Jesus pediu para aquele homem que foi curado da lepra, né, não contasse a ninguém, somente fosse ao sacerdote, levasse a oferta, né, segundo a lei de Moisés, e ele não contasse para ninguém. Só que lá conta, né, em Marcos 1, do versículo 40 em diante, conta que ele contou para todo mundo o que Jesus fez, né, e começou a falar, porque imagina a alegria daquele homem, né, que a lepra é algo que não tem cura. E aí ele começou a divulgar aquele ato, aquele feito de Cristo, né? E aí Jesus, ele teve que não ficar mais dentro das cidades, né? Ele teve que ir por fora delas, porque o povo fazia aquele montoeiro, queria saber quem era Jesus. E aqui nós vemos, né, nesse trecho da palavra de Deus, falando aqui sobre um leproso. E o Senhor hoje me deu essa palavra, para me falar um pouco sobre essa doença, a lepra. No livro de Levítico, né, ali existem muitas leis, é o livro das leis dos sacerdotes, é conhecido como o livro das leis dos sacerdotes. E existem muitas alusões, né, tipos de alusões referentes a Jesus e as suas obras, a obra de Cristo. E umas delas existem ali 5 tipos de ofertas e 7 festas, né, dos judeus. E essas ofertas, a primeira ali fala da oferta queimada. Ela tipifica a oferta total de Cristo em submissão à vontade de seu Pai. Então é chamada de oferta queimada, né? Porque Jesus, ele foi totalmente entregue como Cordeiro de Deus para fazer a vontade do Pai, de Deus. A segunda ali é a oferta de manjares, tipifica o culto sem pecado, né? Então a oferta de manjares é um culto sem o pecado, né? O terceiro é a oferta pacífica, é um tipo de relacionamento que os crentes têm com Deus, através da obra da cruz. Essa é a oferta pacífica, é o relacionamento, tipificando o nosso relacionamento com Deus, né? Através do sacrifício de Jesus. O quarto aqui é a oferta pelo pecado, que tipifica Cristo como aquele que carrega as nossas culpas. Então Jesus, ele se tornou maldito, né, por nós. E a outra é a oferta pela culpa, que é o pagamento, né, de Cristo pelo nosso pecado, amém? Então essas são as ofertas ali falando no livro, tipificando a obra de Jesus. E as festas, é a festa da Páscoa, que é a morte vicária do Cordeiro de Deus. Cristo morreu na Páscoa, né? No dia da Páscoa. A festa dos asmos, dos pães asmos, que é a nossa caminhada, a santa caminhada do crente, né? A festa das primícias, são os primeiros frutos, é a ressurreição de Jesus, porque ele ressuscitou no dia da festa das primícias. Pentecoste, as festas do Pentecoste, é a descida do Espírito Santo, lá em Atos, né, relata ali o dia que o Espírito Santo desceu, né, foi no dia de Pentecostes, o povo foi cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. E as outras 3 é o dia da expiação, a festa das trombetas e a festa dos tabernáculos, né, que fala de eventos futuros. Então aqui no livro de Levítico, é um livro que você começa a ler, você quer passar logo por ele, porque fala das leis, são muitas leis, né? E essas leis não estão ali à toa, é justamente para que o povo de Deus fosse um povo separado, né? Um povo que guardasse os mandamentos de Deus. E o nosso Deus é um Deus assim, é um Deus de mandamentos, é um Deus que é santo, né? A sua santidade, né? A única forma de nós termos acesso à santidade de Deus é através do sacrifício de Jesus, né, do derramamento do sangue dele por nós. Então nos purifica, né, através do arrependimento, quando nós temos uma consciência, um entendimento que nós somos pecadores e nós fomos destituídos da glória de Deus, da presença de Deus, né? Desde lá o plano original de Deus é que ele tivesse comunhão conosco, né?
que a gente pudesse relacionar com Ele todos os dias, todos os momentos, mas através do pecado, o homem foi destituído dessa presença maravilhosa, da glória dEle, né? Eu fiquei pensando ali, falei, Senhor, como nós não somos nada mesmo sem Ti, né? Porque eu fico pensando assim, como que eu não teria capacidade de trazer aqui uma mensagem para vocês, sem eu ter o Espírito Santo de Deus na minha vida, sem ter a graça dEle, a misericórdia dEle, né? Sem Ele poder falar, porque eu sinceramente, hoje acordei e falei assim, meu Deus, eu não sei faço nem ideia do que o Senhor quer falar com a igreja nessa noite. Não faço ideia. Tem vezes que Deus, Ele fala com a gente, sabe? Dias antes, né? Fica uma semana antes, um mês antes, Ele fala, Ele traz uma mensagem e você fica ali, né? Mas hoje eu acordei e falei assim, eu não tenho ideia do que o Senhor quer trazer para a igreja hoje, né? O apóstolo está lá no Famintos, lá em Montes Claros, na terra da nossa querida Sueli, do Marcelo, né? Está sendo uma bênção lá, está sendo poderoso. Aquela terra lá, terra de bênçãos, terra do avivamento, né? E eles estão lá lançando as sementes, estão lá, né? Fazendo a vontade de Deus. Está sendo maravilhoso. Então ele está lá, servindo, né? Enviado pelo Senhor. E nós estamos aqui crendo, né? Naquilo que o Senhor confiou a nós, né? Nós estamos totalmente comprometidos. Você pode dizer isso para Deus? Fala, Senhor, eu estou totalmente comprometido com o teu propósito. Aleluia, glória a Deus, querido. Deus te chamou para cumprir um propósito maravilhoso, amém? E o que nos move é somente Deus. Nós somos movidos por Ele, pelo Espírito de Deus que está em nós, amém? Você ainda que não tem essa experiência maravilhosa de ter o Espírito Santo na tua vida, hoje eu declaro sobre você, você não vai sair daqui sem Ele, amém? Você vai sair daqui com uma convicção tremenda, que Deus, Ele te ama, que Ele tem uma obra maravilhosa na tua vida para realizar, e você não pode ficar sem Ele, você não pode ficar sem o Espírito Santo mais nem um dia sem Ele, amém? Porque Ele é maravilhoso, e hoje Ele começou a falar comigo, né? Você vai falar isso aqui. Aí Deus me mostrou na palavra, o que Ele queria trazer para vocês. E eu fui pegar uma outra Bíblia, eu abri justamente no mesmo lugar. Eu falei, Deus, a palavra é essa aqui mesmo. Então abre lá em Levítico capítulo 13. Olha só, né? Um livro muito difícil de a gente poder ler, né? Gastar tempo lendo, entendendo. É um livro de leis, né? Mas a Bíblia toda, queridas, toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo, ela é apta, né? Lá em Timóteo fala que a palavra de Deus, ela é apta para ensinar, né? Ela é apta para nos corrigir, ela é apta para tudo, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia completa, né? De Gênesis a Apocalipse, ela é proveitosa para tudo, para todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos dela, então nós não podemos desprezar nenhum livro, amém? Nada, tudo que Deus tem para nós queremos, amém? E aqui no versículo 47 do capítulo 13 fala das leis a respeito do mofo, né? Na minha Bíblia está isso, mas é da lepra, né? Na verdade é o capítulo 13, o capítulo 14 fala disso. Então, quando também em alguma roupa houver praga de mofo, roupa de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama de linho ou de lã, em couro ou em qualquer objeto feito de couro, se a praga for esverdeada ou avermelhada na roupa, na pele, na urdidura ou na trama, em qualquer coisa feita de couro, é a praga de mofo e deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então, no 7º dia, examinará a praga e se ela estiver alastrada pela roupa, na urdidura ou na trama, seja no couro, seja qual for a obra em que se empregue, é mofo que se espalha, isto é impuro. Ele queimará aquela roupa, seja a urdidura, seja a trama de lã ou de linho, ou qualquer coisa feita de couro em quem se acha a praga, pois é mofo que se espalha, tudo deverá ser queimado. Mas se o sacerdote examinar e a praga não tiver se espalhado na roupa, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de couro, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e o encerrará por mais 7 dias.
o sacerdote, examinando a coisa em que havia praga, depois de lavada, se a praga não mudou a sua cor ou nem se espalhou, está impura, terá de ser queimada com fogo. É mofo que se espalha, seja no avesso ou no direito. Amém? Até aí. Então aqui está falando, né, sobre a praga, que um pouco antes, aí no início do capítulo 13, fala sobre, né, a lepra, as leis a respeito da lepra. Quando alguém tinha lepra ali naquela época, né, ali no arraial do povo de Deus, aquela pessoa ela precisava ficar fora do arraial, porque a lepra ela contaminava, ela, né, transmitia para outros. Então imagina o prejuízo, né, que aquilo ia trazer no meio do povo de Deus, né? Então ele precisava ser examinado diante ali do sacerdote. O sacerdote saía, né, para fora do arraial, e ele examinava aquela pessoa que estava com, né, com aqueles sinais de lepra. E ele ficava ali por 7 dias. Depois ele voltava, o sacerdote examinava novamente. E se aquelas manchas, né, não tivessem se espalhado pelo corpo dele, e voltaria depois de mais de 7 dias. Durante 21 dias ele ia estar analisando ali, examinando aquela pessoa. E no caso, né, no último dia lá, ele voltasse e tivesse parado aquele vermelhão, aquele brancura, né, ele estava purificado, ele estava curado. E aqui, interessante que Deus falou comigo sobre as vestimentas, né, da pessoa leprosa. Porque até as vestimentas da pessoa leprosa passava por um exame, né? Ele precisava examinar a roupa também da pessoa que estava ali impura. Mesmo depois de curada, ele precisava ali passar por, né, toda a roupa daquela pessoa. E Deus, assim, né? Eu comecei a procurar algumas coisas aqui para a gente entender mais sobre o que Deus quer falar para a gente. E a lepra, ela significa, é uma alusão ao pecado, ao tipo perfeito do pecado. Porque a lepra, ela fica incubada de 3 a 20 anos, né, na pessoa. E ela vai se manifestando durante o tempo. E ela faz alusão ao pecado, porque é exatamente assim que é o pecado, né? Ele está ali, a pessoa ela tá com uma Bíblia na mão, ela está bem vestida, né, com o cabelo todo arrumadinho, tomou banho, e a gente vê ali o estereótipo daquela pessoa, mas o coração, somente Deus conhece, somente o Senhor sabe o que está no coração de cada um, né? E o pecado ele está ali, escondido, né, no coração do homem. E o pecado ele é algo destruidor. É algo que vem para alastrar mesmo, e destruir, matar. Porque a lepra, quando ela vai aumentando, ela vai desenvolvendo no corpo da pessoa, a pessoa ela perde a sensibilidade. A pessoa não consegue sentir, né? Não tem sensibilidade mais, ela perde. E é dessa forma que o pecado faz com o nosso coração. A gente perde a sensibilidade, né? E a gente não consegue sentir mais a presença de Deus. Porque a santidade, a Bíblia fala que Deus é santo. E para que nós possamos encontrar Deus, ver Deus, sentir Deus, nós precisamos também sermos santos, né? Como Ele é santo, guardando os mandamentos dEle, amém? E assim que é o pecado, ele é destruidor, né? E aqui da vestimenta, aqui são instrumentos, né? São objetos. A vestimenta é um objeto, não tem valor diante de Deus. Só que Deus me falou para atentar nisso, porque o nosso coração também é como um objeto. É algo que é uma ferramenta, um instrumento, né, em grande potencial. Nosso coração é um instrumento em grande potencial para transmitir aquilo que está dentro dele. E aí, querido, nosso coração, só Deus para sondar, examinar e ver o que está lá dentro. Porque muitas pessoas elas estão deixando de receber a herança de Deus, né? Por aquilo que está no coração dela, por aquilo que ela está ansiando, desejando, cobiçando, né? Em Gálatas fala das obras da carne, e a gente precisa entender essas obras. Porque nós temos que nos atentar para aquilo que está dentro do nosso coração. E só Deus para nos mostrar o que está lá dentro, escondido.
Tem pessoas que elas têm dificuldade de falar sobre, né, as suas frustrações, né, falar sobre os seus medos. A pessoa prefere colocar ali uma pedra em cima, porque ela não quer lidar com o conflito. A pessoa ela não quer lidar com situações que vai trazer lembranças, que vai fazer ela sofrer novamente. E nós preferimos, irmãos, colocar uma pedra em cima. Só que isso é tão perigoso, porque o inimigo, ele sabe muito bem a nossa história, né? Ele sabe. Quando antes de você ser trazido para o reino de Deus, do Filho amado, né? Existe uma história de espíritos familiares que tentaram destruir a tua vida, colocando ali traumas, colocando medos, frustrações, querendo matar a tua vida. Você consegue se lembrar de alguns fatos aí na sua infância, de você ter quase morrido? De você, né? Eu, por exemplo, eu tenho vários momentos que eu poderia ter morrido se não fosse o propósito de Deus, né? De Deus não ter permitido. Então, por quê? Porque o inimigo, ele quer isso, ele quer matar, ele destruir. Então, a gente vai ter uma história, né? Você tem uma história de vida. E o inimigo, ele estava ali acompanhando, né? Esses espíritos familiares acompanharam a tua história. E eles se comunicam no reino do Espírito. E mesmo que você tenha vindo para o reino do Filho amado, Deus te trouxe com a graça dele, a misericórdia dele, né? Aqui você tem sido liberto, aqui você tem sentido a presença, aqui você tem entendido que Deus tem um plano maravilhoso na tua vida. E que você não morreu porque o Senhor ainda não desistiu. Ele não desistiu e nunca vai desistir de você. Amém? E aí esses espíritos se comunicam, porque eles sabem o que está lá no teu coração, o que ele tentou fazer com a tua vida, né? E ele vai mexer naquilo ali. Uma hora ele vai colocar situações para que você erre o alvo, para que através, né, dessas, talvez uma raiz de amargura, uma mágoa, né? Talvez uma maldade ainda que tem ali, né? Tem casos, né, a gente acompanha muitas pessoas há muitos anos, né, e a gente às vezes lidar com situações assim, que a pessoa ela tem raiva de criança, porque quando ela era criança, né, ela foi espancada, ela foi maltratada, e aí quando ela vê uma criança, ela não consegue sentir amor por ela, porque peraí, eu fui tão massacrada na minha infância, né, que eu não consigo ter, sabe, e a pessoa ela tem raiva, ela tem, sabe aquela maldade no coração? Faz até maldade para criança. Já viu adulto fazendo maldade? Tem aquelas novelas mexicanas, né? Que sempre tem, né? Nessas novelas mexicanas, antigamente eu assistia. Então eles, né? Tem sempre um adulto fazendo maldade para uma criança nessas novelas. Não é verdade? Então o inimigo ele vai agindo nesses lugares do nosso coração que não foi ainda, não alcançou o perdão de Deus. Você ainda não entende, você ainda não sabe nem que está ali aquilo. E nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. Olha lá em Lucas 17, abra comigo. Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: levanta-se e vá, a sua fé salvou você. Amém? Aqui a gente vê, né, vê o exemplo de pessoas que receberam algo de Deus tão maravilhoso, a cura. Jesus somente deu ali uma ordenança para eles, né? Vá lá, vão e se apresentem-se aos sacerdotes.
E eles não tinham sido curados ainda, né? E na obediência deles, porque eles chamaram Jesus de mestre, porque sabia que Jesus, ele conhecia as leis. E na obediência deles, indo para, né, debaixo daquela palavra, eles foram purificados. E aí voltou um só. E mesmo depois que eles foram lá, se apresentaram ao sacerdote, deram a oferta, porque no livro de Levítico, no capítulo 14, fala desse processo de purificação que eles precisavam ter, né? Eles eram examinados, eles levavam uma oferta, né? 2 pássaros ali para poder fazer todo o processo. Tinha que né, matar um pássaro ali numa água corrente, e depois o outro ele era mergulhado nessas águas correntes. Então era um processo demorado para que eles pudessem ser ali examinados, né? E apresentavam depois a oferta deles para o sacerdote. Era um processo que tinha que ter paciência. E às vezes era até envergonhoso, porque eles tinham que ser raspados, né? A cabeça, os pelos, porque eles eram totalmente examinados. Não podia ter nada de lepra, nenhum lugar do corpo, porque senão eles poderiam contaminar as pessoas. Então, nesse processo aí, aqueles homens 9 que foram curados, purificados, eles não levaram em conta o que Jesus fez por eles. Porque quando nós temos gratidão, querido, o mínimo que nós fazemos é agradecer, né? E eles não reconheceram o que Jesus fez. Leva-nos a entender que eles colocaram a sua confiança no sacrifício deles, né? Diante desse processo todo. Porque às vezes o ser humano é assim. Ele coloca a sua confiança naquilo que ele faz, né? Eles precisavam apresentar a oferta ali dos sacerdotes. Então eles apresentaram, eles passaram por todo esse sacrifício, né? Então leva-nos a pensar o quê? Não, o que Jesus fez por mim, né? Nem lembro. Mas aquilo que eu estou fazendo, né? Apresentando a minha oferta, passando por todo esse processo de humilhação aqui, de vergonha, né? Então, queridos, olha como que o nosso coração é. Nós precisamos do Senhor para nos examinar. Porque essas pessoas, a única que foi salva foi o samaritano. Porque ali ele alcançou a plenitude. Quando Jesus falou para ele assim: levanta-se e vá, a sua fé salvou você. Então aqui ele alcançou a plenitude. Ontem eu falei para as mulheres assim: irmãs, Deus tem me falado que muitas têm sido como pêndulos, né? Vai para frente, dá uns passos para frente, dá mais outros para trás, e não consegue entrar na herança do Senhor. Porque é assim que o inimigo faz, ele trabalha. Ele sabe quais são os seus medos, ele sabe aquilo que te apavora, ele sabe exatamente qual é a sua fraqueza. O inimigo é inteligente, queridos. Ele é muito inteligente, ele observa, ele sabe. Ele nos observa. Ele sabe aquilo que mais sai da nossa boca, o que nós falamos. Às vezes tem pessoas que acham que o inimigo ele é onisciente, porque ele lança um pensamento na nossa mente e ele faz aquilo ali acontecer. E a gente acha que ele sabe, né? Mas é porque ele mesmo lança os pensamentos, os dardos na nossa mente. E a gente acha que são pensamentos nossos, mas ele está introduzindo pensamentos em nós. Você já ouviu aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? A mente, a cabeça que não está sendo regenerada pela palavra de Deus, ocupada pela palavra de Deus, transformada pela palavra de Deus, é uma oficina do diabo. Ele está sempre ali manipulando, ele está sempre ali colocando um monte de coisa que ele quer na tua vida, na tua mente. E a mente é a batalha, né? É o campo da batalha, é a nossa mente. É onde a guerra é travada, onde os seus pensamentos ali que te conduzem e faz você ou entrar na terra ou não entrar na promessa de Deus. E esse homem aqui, samaritano, ele recebeu a plenitude do que o Senhor tinha para ele. Ele recebeu o perdão completo. Ele recebeu a salvação. Deus tem perdão para nós completo, queridos. Não se contente em o que você já recebeu de Deus. Você tem que ter gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez na tua vida. Mas a obra que o Senhor tem para você é plena, é completa. E Ele quer continuar curando o teu coração. Porque existem coisas em nós, querido, no nosso coração, que serve de grande potencial para nós contaminarmos outras pessoas.
para nós influenciarmos outras pessoas. Isso diante de Deus, nós vamos responder pelos nossos atos, por tudo que a gente faz, né? E aí o Espírito Santo hoje começou a falar sobre farmaqueia. Na hora que eu estava vindo para o culto, o Espírito Santo falou, farmaqueia, começou a falar para mim isso. E aí, farmaqueia, sabe o que significa? O apóstolo já pregou aqui, mas às vezes a gente esquece, né? Vem da palavra farmácia. E essa palavra, eles faziam, né, muitos remédios, usando vários elementos ali, e não tinha a exatidão da quantidade certa, né, de cada elemento ali, de cada, né, daquelas fórmulas, eles não tinham. E aí alguns causavam até alucinações nas pessoas. As pessoas, elas perdiam, sabe? Elas perdiam o entendimento delas, trazia confusão, né? Eram drogas para aquelas pessoas. E a palavra, ela significa rebelião, pecado de feitiçaria, por causa dessa confusão na mente, né? Então a origem dessa palavra, ela significa isso. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. A partir do 22, porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Olha só, a obstinação é como a um culto a outros deuses, a outros ídolos. Por isso que a feitiçaria é abominável para Deus. E o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Porque a rebelião é você, né, pessoas que fazem sacrifícios, mas não obedecem a palavra. Deus, ele não quer sacrifício, ele quer obediência à palavra dele, né? Então o nosso coração muitas vezes tem tanta rebelião nele, que a gente não sabe, porque a gente está todo mundo bonitinho para ir para o culto, né? Tudo certinho com a Bíblia na mão, frequentando a igreja, fazendo tudo certinho, conforme manda, né, o figurino, mas só Deus conhece o que está no nosso coração. O coração do homem, ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto, é o nosso coração, e nós precisamos abrir o nosso coração para o trabalhar de Deus. Quando, querido, a palavra de Deus é para trazer libertação, é uma batalha está sendo travada no mundo espiritual, e você precisa ter esse entendimento daquilo que você enfrenta, porque o Senhor quer te libertar, mas precisa da sua colaboração. É algo que Deus faz juntamente conosco, não é só Deus que trabalha por nós, nós precisamos trabalhar por nós, nós precisamos desejar a libertação, querer ser liberto, querer ser curado, querer entrar na terra prometida. Nós precisamos querer. Existem pessoas que não querem, dá trabalho, pastora, viver esse evangelho, dá trabalho, eu ter que trabalhar por mim, eu ter que mexer aqui, ó, nesse lugar aqui que está, só Deus sabe como está aqui, esse coração. E às vezes a gente há uma indisposição da nossa parte. O Senhor, ele quer que você tenha disposição para ser curado, sabe? A gente vê aqui na Bíblia tantas pessoas que encontraram Jesus e Jesus mudou a vida delas, porque elas tiveram uma disposição. Amém? Igual aquele homem, né, que estava ali perto do tanque de Betesda, né, e ele ficava reclamando, né? Ah, Senhor, toda vez que vem o anjo, né, e vem naquelas águas ali para curar, na hora que alguém vai me levar, já entraram e eu fiquei para trás, e nananã. E às vezes a gente está muitas vezes assim, a gente coloca tanta dificuldade, tanto empecilho para nós sermos curados. Se Jesus está aqui, é oportunidade.
quando o sacerdote falou que precisava trazer aquelas roupas ali, ó, vai ficar 7 dias para ser examinada. Vamos ver o que vai acontecer, se vai proliferar isso daí, essa praga, ou vai cessar. É a primeira oportunidade. A primeira oportunidade que nós temos para sermos curados. Senhor, examina meu coração. O Senhor está me dando oportunidade aqui, Senhor, para me ficar livre dessa história que tem se repetido sobre a minha casa, a minha família. Meu Deus, meu tataravô aconteceu isso, meu bisavô, meu pai, e larará. Sabe, Deus, Ele quer chegar na sua vida e mudar a história. A minha família, queridos, tem tantas histórias assim de doença, sabe, de morte prematura. Tantas histórias assim na minha família. Eu começo a ver, eu falo assim: Jesus, o Senhor veio para mudar a minha história mesmo, para quebrar a maldição na minha vida, né? Porque a gente se posiciona de uma tal forma que você, querida, é taxado de habitolado, de fanático, né? Porque você quer tudo que Deus tem, você não quer perder nada, sabe? E a gente precisa ser radical com Deus, a gente precisa realmente querer tudo de Deus que Ele tem, né? Não além do que Ele tem, amém? Mas tudo que Ele tem para nós, toda a sua vontade, nós precisamos querer isso, nos posicionar assim, né? E existem pessoas aqui nessa noite que existem rebeliões no coração, sabe? Que não aceitam, né? Não aceitam algumas coisas, algumas áreas da tua vida. Não, aqui não vou mexer não. Peraí, eu só vou até aqui. Você está aqui pela metade, você não está aqui se entregando para o trabalhar de Deus. Então quando você não obedece, né, aos mandamentos, a tudo que Deus está falando, é rebelião, né? E você está sujeito a entrar nesse pecado de feitiçaria, a ser seduzido, a entrar numa confusão mental. Pessoas que confiam nelas, confiam nos pensamentos delas, confiam naquilo que ela acredita, né? Naquilo que ela viveu há anos ali. Não é assim que eu penso, é dessa forma que eu tenho vivido, e tem dado certo assim, para mim está bom. E você não está aberto para aquilo que Deus está trazendo, a palavra, a revelação, que é o Espírito que sopra a palavra de Deus em nós, e traz a revelação, e traz o entendimento correto. Deus não nos fez para viver uma religião, queridos. Deus nos fez para nós vivermos um relacionamento verdadeiro, vivo, dele poder falar conosco, que nós entendermos que é Ele que está falando, e nós temos a disposição de viver daquela forma, dar uma resposta para o Senhor. Como é ruim, como eu fico triste quando eu não consigo dar uma resposta para Deus daquilo que Ele me fala. Eu fico triste porque eu quero corresponder a esse amor maravilhoso, onde em nenhum lugar da face da terra eu vou encontrar um amor como o de Deus, de entregar o único filho dele para nos resgatar novamente, para nos colocar numa posição privilegiada, uma posição que nós temos tanto poder, queridos, através da autoridade de Cristo na terra. Nós temos tanto poder, nós somos privilegiados, nós temos acesso a esse lugar maravilhoso que é a presença de Deus. E o Senhor quer levar você a contemplar essa presença, a desfrutar do Senhor, da presença dEle, da palavra, daquilo que Ele fala, da conversa com Deus. Mas você precisa nessa noite deixar o Senhor examinar o teu coração. Se há algo aí que precisa hoje do perdão de Deus, você precisa se arrepender de coisas que têm te separado da presença, tem esfriado você, tem levado você a ser um crente morno, né? Um crente que perdeu a sensibilidade da presença de Deus. Você não consegue sentir a presença de Deus, né? Quando a gente começa a adorar, eu estava ali na salinha terminando de ler alguns versículos, e aqui os irmãos já, vocês todos adorando, eu senti ali tão forte a presença, eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, que maravilhosa é a tua presença, Senhor. A gente não precisa de mais nada, né? A graça dele nos basta. E eu falei: Senhor, que presença maravilhosa é essa? E ainda existem pessoas que vêm aqui e não conseguem sentir, Senhor, porque o coração está seco, está assim, está duro, já perdeu a sensibilidade, por causa do pecado. O pecado que está aí, né? Lá em 1 João, no capítulo 5, nas cartas de João,
1 João capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunhos: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus que Ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pessoas, elas estão mortas quando elas desprezam a Deus. Quando há esperança, querida, é porque ainda há vida. Você está num processo, né? Ainda você não está vivendo a plenitude de Deus, mas existe esperança aí no teu coração. Então quer dizer que você não morreu, porque o que mata é o pecado. Quer dizer que você está num processo, você precisa continuar firme, forte, perseverante. Porque a lepra, ela mata, ela vai matando a carne. A pessoa, ela fica morta, ela não sente, pode enfiar uma faca que ela não sente. E o coração do homem, quando não tem nenhuma esperança mais, é porque está morto. E é exatamente isso quando o apóstolo diz, né? Que o diabo, ele vem tirar a existência. Ele não mata você, ele tira a sua existência. Ele rouba a sua vida sem tirar a sua existência, né? Ele tira a vida, ele tira a esperança. E esse pecado de rebelião aí, querido, precisa hoje ser lançado no fogo. Como aquelas roupas ali, né? Que a praga não saiu. Se existe alguma lepra aí no teu coração, alguma rebelião, algo contra os mandamentos de Deus, você tem que lançar hoje no fogo. Deixar o fogo queimar. O fogo do Espírito que está neste lugar. E você não desprezar. Deus está te dando uma porção nessa noite de fé. Porque sem fé, querido, você não vai conseguir saltar dessa posição e fazer uma nova história. Não permitir que a sua história seja a mesma dos seus pais, a mesma da tua família. Era para mim já estar debaixo da terra, porque eu tive câncer no pulmão, né? Meu pai teve câncer no pulmão, minha mãe teve câncer no pulmão, tios, primos tiveram, e o Senhor me curou, para que essa maldição fosse quebrada de uma vez por todas. O meu filho nasceu com uma doença no pulmão, né? Quando ele era recém-nascido, foi constatada essa doença no pulmão dele. E era uma doença degenerativa, uma doença genética, sem cura. Mas não existe nada impossível para Deus. Amém? Para o nosso Deus, o médico dos médicos, não existe nada impossível. Aleluia. Pode aplaudir a Ele, Ele é digno. Aleluia. O Senhor é digno. Mateus 18:16, para nós encerrarmos. Existem doenças que elas são através de demônios. E ela precisa entender isso, para que ela possa ficar livre dessa doença. Mateus 18, no verso 16, são espíritos de enfermidade. Mateus 18, 15. Se seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir você, ganhou seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda questão seja decidida.
E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Está vendo como é que é tratado o pecado? O pecado ele é tratado de uma forma com zelo, com amor, né? As coisas não podem ficar soltas. A igreja não é casa da mãe Joana, né? O Senhor ele coloca um governo sobre nós. E quando nós não guardamos os mandamentos de Deus, nós estamos suscetíveis a esse alucinógeno, né? Que o inimigo quer trazer para nós, confusão da mente. E você ali é seduzido por isso, porque você não tem bem estabelecido dentro de você os princípios de Deus, os mandamentos de Deus. Porque a gente releva, a gente é negligente com aquilo que é sério. Porque existe uma cultura demoníaca, né, que está caindo por terra em nome de Jesus no nosso país, né, da gente querer só se divertir, querer só prazer, né, as pessoas ficam doidas para chegar na sexta-feira, para encher a cara, para poder relaxar, né. Então assim, uma cultura que as pessoas elas não têm responsabilidades com aquilo que é sério, e leva de qualquer jeito. Então nós temos que guardar os mandamentos de Deus. O pecado, querido, é coisa séria, é coisa que mata, é coisa que leva a gente a estar fora da graça, a estar fora do propósito de Deus, né, da herança de Deus. E o Senhor não quer que você repita as histórias aí familiares, em nome de Jesus. O Senhor quer de uma vez por todas hoje queimar qualquer tipo de rebelião no teu coração. Quando você, querido, ouvir algo que desagrada a Deus, você tem que se posicionar a agradar o Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Agrada-te dEle, guarda os seus mandamentos, honra ao Senhor. E aí, querido, essa farmaqueia, essa rebelião, essa feitiçaria, né, não vai tocar na tua casa. Essa maldição não vai entrar na tua tenda, no teu coração. Teu coração é guardado, né, de tudo que você deve guardar. Guarda o teu coração. Ele procede nas saídas da vida. A essência está no nosso coração. Por que as coisas talvez não acontecem na tua vida, não rompem? Por que você chega no mesmo estágio sempre? Porque a essência está contaminada. A essência precisa de ser curado, precisa ser liberto. Em nome de Jesus, nessa noite o Senhor quer libertar você. Nessa noite o Senhor ele quer trazer você para perto. E era assim que aquela pessoa que tinha lepra fazia. Ela precisava, a verdade, ela era exposta quando ele chegava perto do sacerdote. O sacerdote examinava tudo. Às vezes nós não queremos passar por esse momento, né, de ter que nos humilharmos, de ter que expor tudo de novo, né, de ter que de novo ali tratar aquela situação. Mas algo que não está tratado, algo que está só encoberto e deve estar cheio de bicho ali. Então nós precisamos falar para Deus, ter paciência, sabe? Aquele homem que era curado de lepra, ele precisava ter paciência, porque era um processo longo para que o sacerdote ali declarasse a cura. Você está purificado, agora você pode voltar a estar na presença das pessoas, você pode voltar a desfrutar de Deus. Muitos não têm desfrutado, muitos estão fora do arraial, eles estão aqui dentro, mas só o corpo físico, mas o corpo espiritual está fora, não está aqui, porque está fora da graça. Porque para você estar dentro da graça, você precisa ser santificado por Deus. Deus ele é santo. E através do sangue de Jesus, nós recebemos essa maravilhosa graça de sermos santos também, de nos tornarmos filhos, herdeiros com Cristo. Oh, aleluia. Eu quero que você feche os teus olhos nessa noite e deixe o Espírito conduzir o teu coração a áreas da tua vida que precisa do perdão de Deus. Completamente o Senhor quer te perdoar. Completamente o Senhor quer fazer de você, querido, uma pessoa livre, com uma mentalidade livre do pecado, de não mais colocar em julgo de escravidão. O Senhor quer você livre, livre para crescer em Deus, livre para receber as maravilhas de Deus, os tesouros de Deus, a sabedoria, o amor, a plenitude. Oh, de você ser uma pessoa completamente feliz por ter Jesus, de entender isso e viver isso, e se mover nele, aonde ele vai te conduzir nos seus passos. Peraí, meu filho, aqui não é lugar mais para você estar.
Eu não quero que você esteja aqui. É para lá que você vai. Deus vai conduzindo os seus passos. Ele vai te ensinando o Espírito da verdade. Ele nos ensina todas as coisas. Ele vai nos ensinar você a falar novamente como Ele quer. A falar de uma forma doce, de uma forma sábia, de uma forma sóbria. A você agradar o coração de Deus. Como você deve se vestir. Como você deve se portar. As coisas que Deus não quer mais que saia da tua boca. Oh, pessoas que Ele não quer mais que você se assente na roda. O Senhor, Ele vai conduzindo, Ele vai te conduzindo, porque Ele tem, sabe, para você, querido, Ele tem, oh, vida em abundância. Jesus, Ele veio para destruir as obras do diabo. As obras do diabo é morte, é devassidão, é devastação. Ele quer nos devastar a nossa vida, Ele quer nos roubar. Ele quer que nós olhamos para a nossa vida e nos sentimos totalmente frustrados, incapazes, infelizes. É isso que é o propósito dele. Mas através da obra de Cristo naquela cruz por nós, Ele nos conduz a uma vida de abundância, abundância de alegria, abundância de felicidade, querido, oh, de amor, de gratidão, de generosidade, de você servir uns aos outros, de você abençoar uns aos outros, de você resplandecer a luz de Cristo, ter um coração regenerado, um coração que perdoa, um coração que acredita novamente. Um coração que não vai, através de decepções, esse coração ele não vai se fechar. Ele não vai ficar travado, preso, trancado. Mas ele vai se abrir para novos relacionamentos. Ou para novas experiências. Que o Senhor te conduz a você amar novamente, a você depositar confiança em pessoas que Ele vai colocar no teu caminho para você amar, para você evangelizar, para você servir, para você ter generosidade de ofertar também naqueles que precisam, porque o Senhor te chamou para ser diferente, para ser a noiva, a igreja poderosa na terra, uma igreja que conhece Deus e é poderosa, poderosa na oração, poderosa no falar, no agir, nas suas atitudes, que na terra tem feito a diferença na vida de muitos, famílias que vão ser impactadas pelo testemunho da tua vida. Oh, eu quero declarar que a palavra de Deus para você são palavras de bênção, palavras de paz e não de mal. Os pensamentos de Deus para você são pensamentos maravilhosos, sonhos maravilhosos Ele tem para você, porque Ele planejou, Ele projetou você, a sua casa, a sua família, para influenciar outras, para abençoar outras, para trazer esperança para outras. E você não vai desistir por aquilo que o inimigo tem colocado na tua mente. Oh, em nome de Jesus, hoje, querido, você vai pôr em nome de Jesus no fogo qualquer rebelião no teu coração, qualquer algo que o Espírito trouxe hoje no teu coração que você precisa pedir perdão para Deus. Qualquer pensamento, sentimento que está desagradando a Deus, está te afastando, te esfriando. Porque quando nós estamos andando com Deus, querido, o nosso coração ele tá cheio da presença, ele está cheio de fé, ele está no fogo, ele é quente, ele não é frio, ele não é morno, mas ele é quente. Você sempre tem alguma palavra aí de Deus para poder liberar para alguém. Você sempre está disposto a buscar a face de Deus. Quando você anda com Ele, não há mornidão, não há frieza, mas há um fogo queimando dentro de você. Oh, e é para esse lugar que Deus quer trazer você nessa noite. Em nome de Jesus, toda confusão na tua mente eu quero cancelar agora. Espírito Santo de Deus, vem agindo agora na mente da igreja. Vem agindo agora em nome de Jesus. Toda dúvida, nós queremos cancelar espíritos que intentam contra a igreja, querendo trazer dúvida, porque a dúvida ela não é de Deus, a dúvida é do diabo. Oh, em Deus nós temos convicção da palavra, da vontade dEle. O Espírito Santo ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Senhor ele testifica aquilo que Ele está fazendo, se é de Deus ou não. E a dúvida não é de Deus, querido. Você precisa orar agora, lançando fora a dúvida do teu coração, a dúvida que o diabo está lançando na tua mente. Qualquer rebelião contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, você precisa lançar fora e orar. Todo o pecado que tenazmente está te assediando, você precisa lançar fora. Você declarar que você não precisa pecar, que esse prazer momentâneo ele é destruidor, que você não precisa disso, porque o teu prazer está no Senhor.
você está descobrindo um novo prazer, que é estar na presença de Deus, continuamente. Você não é nenhum habitolado, querido, você não é nenhum fanático, você é um apaixonado por Jesus. E Ele está te mostrando realmente o que é uma vida nele. Uma vida de amor, uma vida de renúncia para as coisas desse mundo. Porque esse mundo não tem nada de bom para nós. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui como uma passagem. Logo, logo nós estaremos na nossa casa celestial. Logo, logo Jesus já vem nos buscar. É passageiro, querido, essa vida aqui. Deus quer te separar hoje. Separar você para um entendimento novo, de uma nova vida, um novo estilo de vida. Oh Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vem Senhor Deus. Oh, aleluia. Vem Espírito Santo, remi hoje pelo sangue. Examina-nos como ali, Deus, os sacerdotes examinavam, minuciosamente examinavam o corpo daqueles homens. Eu te dou, Senhor, liberdade. Examina-nos aqui, Senhor. Você pode dar liberdade para o Espírito Santo te examinar. Oh, vem, Senhor. Traz a luz, traz o entendimento. Mostra-nos, revela-nos, no nome de Jesus. Quebra toda influência maligna contra nós. Oh, toda influência de demônios na sua vida, em nome de Jesus. Todo sono que você tem aqui na casa de Deus, querido, isso é espiritual. Talvez há um acesso aí desses demônios querendo roubar você da palavra. Pede perdão para Deus. Senhor, me perdoa da minha indisposição muitas vezes de ouvir a tua palavra. Oranaço mandaragaço. Nós mandamos embora esses espíritos. Começa a mandar embora aquilo que você tem sentido nesses dias. Espírito de dúvida, de rebelião na tua vida, de frieza espiritual. Em nome de Jesus, começa a mandar embora esses espíritos na tua vida. Nós não aceitamos, eu não aceito. Quero ser santo como o Senhor é santo. Você pode dizer isso para Deus? Eu quero ser santo como tu és santo, Deus. Me ensina esse caminho de santidade. Me ensina esse caminho de santidade. Me ensina a ser generoso. Me ensina, Senhor, a ser uma pessoa, Deus, grata por aquilo que o Senhor já fez na minha vida e por aquilo que o Senhor vai fazer, Deus. Porque na minha força eu não posso fazer. Maldito é aquele que confia no seu braço. Oh, querido, se você tem confiado na tua força, você é considerado pela palavra maldito. Hoje, coloque um fim no pecado, em nome de Jesus. Porque a lepra, ela fica ali anos, 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 e ela começa a aparecer. E o pecado é assim. Nada fica encoberto, viu? Nada fica encoberto. O Senhor expõe a luz. Pode passar tempo, mas vai chegar a hora que esse pecado ele é exposto. E é muito pior. Então essa primeira oportunidade que o Senhor tem nos dado, nós temos que aproveitar, não podemos desprezar. Como nós lemos ali em 1 João, no capítulo 5. Não podemos desprezar o que o Senhor tem falado a nós. Abre os nossos ouvidos, Espírito Santo. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. Se atente a ouvir a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, teus ouvidos espirituais sejam abertos. Choranda catarabaço. Ei mandaracandaragasto que terebaragaço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias ao nome santo do Senhor. Glórias ao nome santo do Senhor.
Espírito Santo é nosso ajudador. Ele te ajuda. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Meu irmão, você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo de Deus, da promessa, o selo da promessa de Deus. E Ele te ajuda nas suas fraquezas. Dependa dEle, reconheça a tua dependência dEle. Receba nessa hora agora, em nome de Jesus, a força que vem do Senhor. Paracletos é o poder, o dínamos, poder de Deus, através do Espírito de Deus. Receba no teu espírito agora. Ele testifica no teu espírito que você é filho. Você é escolhido. Ele te ama. E o diabo não vai conseguir destruir a tua vida, o plano de Deus na tua vida. Ele não vai, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Eu repreendo agora essa opressão na tua vida. Eu repreendo agora essas setas e dardos na tua mente. Em nome de Jesus, o Senhor te escolheu. E Ele derrama agora refrigério, alívio, proteção. Ele é a tua torre forte. Ele é o teu refúgio, fortaleza. Na tua mente a palavra de Deus é ativada. E todo lugar vago na tua mente nós não aceitamos. Declaramos preenchido pelo poder da palavra de Deus. Ela traz vida, a palavra, ela traz vida, a palavra de Deus. Ela é poderosa. Nós chamamos a existência na tua vida agora. A palavra mudando a tua mentalidade. Apontando um caminho para o propósito, para o alvo certo. Raça candoro comanda casto. Meganas, manto. Vidas estão sendo libertas nessa noite. Espíritos familiares estão indo embora. Estão sendo aprisionados. Xandacatorocopa. Riga tulebastunoko de andaragá. Você é amado por Deus. Você é amado por Deus. Você é um filho. E um plano maravilhoso de Deus na tua vida. Um plano de Deus maravilhoso na tua vida. O Senhor está construindo. Ele está escrevendo a tua nova história. Chega surando, charagando que mandaço. Oh Jesus, a festa no céu quando um pecador se arrepende. A festa no céu. A festa no céu, Ranás. Oh, aleluias, Deus. Nós chamamos. Você pode falar para Deus quanto você o ama. Converse com Ele, fale para Ele. Nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Nosso amado Jesus, o amado da nossa alma. Amado da nossa alma, o amado das nações, preferido das nações. Jesus, Tu és o nosso amado. Nós não cansamos de dizer o quanto o Senhor é precioso, quando o Senhor é lindo, Jesus. Nós chamamos, Jesus, eis-nos aqui para te servir, Jesus. Você pode renovar nessa noite a tua aliança com Cristo. Renova, fala para Ele. Tua vida é para Ele, é para a glória dEle, é para o desejo dEle. Toda autoridade tem em seu nome. O inferno treme em seu nome. Os coxos andam em seu nome. Os cegos veem em seu nome. Os mortos vivem. Só o nome há, o nome de Jesus, nome que
Receba a salvação. O nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O nome de Jesus, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem em teu nome. O inferno treme em seu nome. Os coxos andam em seu nome. Os cegos veem em nome de Jesus. Em teu nome, os mortos vivem. Há poder no nome de Jesus. Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar. Declare sobre a tua vida: há poder em teu nome, Jesus. Me liberta, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio em ti. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome para curar. Em teu nome o inferno treme. Em seu nome os coxos andam. No nome de Jesus. Em seu nome os cegos veem. Receba a visão em nome de Jesus. Restauração nas córneas. Receba a vida em nome de Jesus. Declare: viva, viva em nome de Jesus. Nós queremos declarar que toda enfermidade, através de demônios, em nome de Jesus, nós ministramos a cura na tua vida e expulsamos esses espíritos familiares que trazem enfermidade no teu corpo. Ao longo de gerações, eles têm travado ali, cravado seus pés imundos, e nós nessa noite não aceitamos mais na tua vida e declaramos a cura agora. Em nome de Jesus, receba no teu corpo a cura. Receba, em nome de Jesus. Não aceite, nós não conformamos com doenças de estimação. Não é essa a vontade de Deus para a tua vida. Mande embora esses espíritos na tua casa, que sempre voltam, essas doenças que sempre vêm. Não aceita mais. Em nome de Jesus, quebramos toda a maldição hoje, Pai, através de rebelião, de pecado, demônios que trazem doenças. Nós declaramos o fogo de Deus agora, queimando no nome de Jesus. Seja curado agora, seja livre desse mal, dessa perturbação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja livre, queridos. Engrandeça o nome do Senhor, aplauda Ele, Ele é digno. Obrigada, agradeça ao Senhor. Te agradecemos, Deus.
Obrigada por essa palavra, Senhor.